Olá, tudo bom? Que Deus abençoe a todos. Eu sou o Pastor Robson e esse é o canal TDP. E antes de nós abordarmos aqui o assunto, eu queria pedir você que não é inscrito, que se inscreva no canal, que você também, após assistir o nosso vídeo, você dê um like, dê um joinha, muito importante que você faça isso. E que também compartilhe para as outras pessoas na sua rede social, tá bom? Então é muito importante que você nos ajude dessa forma. O último vídeo que tivemos, nós falamos que haveria uma trilogia, onde nós faremos 3 vídeos falando a respeito da oração que Jesus nos ensinou, que é o Pai Nosso. Então hoje é o segundo vídeo. Então se você não assistiu o primeiro, você depois vá no canal e procure o primeiro vídeo da trilogia. Nós falamos no primeiro vídeo o seguinte: portanto, que está no livro de Mateus capítulo 6, versículo 9, portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Então eu expliquei sobre isso aqui e hoje nós vamos falar sobre essa parte aqui. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas dívidas ou ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então eu quero falar hoje a respeito disso. Então vamos lá. Primeira coisa, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Quando Jesus nos deixou essa oração bem definida, e essa parte aqui que ele diz, seja feita a tua vontade, no caso a vontade de Deus, assim na terra como no céu, ele está dizendo o seguinte, ele está falando aqui sobre esperança. Ele está falando aqui sobre nós acreditarmos e sabermos esperar em Deus. Ele está dizendo, quando ele diz, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, então eu estou orando, pedindo a Deus, como logo após ele diz, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então, nessa oração, a gente vai pedir a Deus que venha nos dar o pão nosso, não nos deixe faltar nada. Mas antes de nós falarmos, não nos deixe faltar o pão de cada dia, não nos deixe passar fome, não nos deixe passar privações, nós primeiro dizemos o seguinte, seja feita a tua vontade. Então, significa que, se eu acredito no Deus que eu sirvo, eu tenho que acreditar que se a minha vida está na mão dele, a vontade dele pode prevalecer. Porque ele quer o meu bem, ele não quer nenhum mal para mim. Então, se eu confio na vontade de Deus para a minha vida, então eu posso claramente na minha oração dizer, seja feita a tua vontade. Porque eu sei que a vontade de Deus é que eu seja feliz. A vontade de Deus é que eu tenha uma vida de vitórias, de conquistas. A vontade de Deus é que eu tenha saúde. A vontade de Deus é que eu tenha uma vida financeira abençoada. A vontade de Deus é que eu tenha uma família feliz e que as coisas funcionem. Essa é a vontade de um pai. Por isso, é a vontade de Deus. Por isso, no início diz, Pai nosso que estás nos céus. Quer dizer, ele está dizendo que se eu estou orando ao meu Pai, eu preciso compreender e acreditar que a vontade dele é boa para mim. Você vê que às vezes o filho, ele pede uma coisa ao pai, o pai nega, o pai diz não, e às vezes o filho não entende por que o pai está dizendo não, mas o pai, por ser pai, por já ter vivido uma experiência, ele sabe o porquê que ele não pode permitir que o filho faça aquilo ali. Ou ele ensina, ou ele exorta, ou ele orienta que o filho não faça aquilo, ou ele deixa de dar alguma coisa para o filho, porque ele sabe que aquilo não é bom, aquilo não vai ajudar, lá na frente vai ter problema. Então, quando na oração ele diz, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu, ele está dizendo que a tua vontade seja feita em qualquer situação, em qualquer circunstância, de qualquer forma. A vontade de Deus, se ela for feita, eu estou feliz. Se ele fizer a vontade dele na minha vida, pronto, a minha vida está resolvida. Então, quando na oração ele diz isso, ele nos ensina, Jesus nos ensina, ore dessa maneira e fale para Deus, seja feita a tua vontade. Ele está dizendo o seguinte, meu filho, acredita na vontade de Deus. Acredita que a vontade dele é que você seja feliz. A vontade dele é mais importante que a nossa, porque às vezes nós pedimos uma coisa
e não sabemos lá na curva, vamos dizer assim, o que vai acontecer. Mas a vontade de Deus sendo feita, com certeza ele vai nos dar uma condição de vida até que alcancemos a vida eterna. Então ele diz, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É importante que a vontade de Deus seja feita na minha vida sempre. Aí ele diz assim, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então há uma ligação em a primeira e a segunda parte. Seja feita a tua vontade, mas eu quero dizer para o Senhor, a minha vontade é que não me falte pão. Mas é claro que se eu fizer também a vontade de Deus, ele não vai me deixar faltar o pão. Se eu fizer a vontade de Deus, ele vai suprir todas as minhas necessidades. Quando ele diz o pão nosso de cada dia nos dá hoje, ele está dizendo, Senhor, supra as nossas necessidades. Não nos deixe faltar nada. E o que eu preciso fazer para que não me falte nada? Como eu estou dizendo, há uma ligação. Primeiro ele diz, faça isso, eu vou te dar aquilo. Em outras palavras, se eu fizer a vontade de Deus, se eu permitir que a vontade dele seja feita na minha vida, que eu acredito, sem dúvidas, de que o que está acontecendo comigo, uma vez que eu sou de Deus, é com a permissão dele, e ele está honrando, ele está fazendo, por mais que alguma coisa venha a dar errado, eu continuo confiando nele, então eu faço a vontade dele, independente de qualquer situação, então eu posso dizer para ele, Senhor, não me deixa faltar o pão. Mas por que ele não vai me deixar faltar o pão? Porque eu faço a vontade dele, porque eu faço aquilo que lhe agrada, porque eu procuro servi-lo, eu procuro fazer aquilo que ele quer que eu faça. Então, eu tenho esse respaldo. Se eu faço a tua vontade, então não me deixe faltar o pão. Então, ele fala nessa oração, é o que nós temos que fazer. Fazer a vontade de Deus, e então dizer para ele, porque eu faço a tua vontade, porque eu tenho sido fiel a ti, não me deixe faltar o pão. E ele diz assim, perdoai as nossas dívidas, ou perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Isso aqui é muito mais forte, essa parte aqui, eu a entendo, o Espírito Santo ter nos revelado, de uma maneira extraordinária. Porque às vezes a pessoa, ela passou por uma situação, ela foi humilhada por alguém, ela foi rejeitada por alguém, ela foi agredida por alguém, e por causa disso, ela não consegue perdoar. E esse é uma questão muito complicada, complexa. Por quê? Porque na oração aqui do Pai Nosso, ele está dizendo, se você prestar atenção, você vai compreender. Quando ele diz assim, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, ele está deixando claro aqui que para que Deus perdoe as minhas dívidas, eu preciso perdoar os meus devedores. Veja que aqui é uma troca. Ele está deixando claro, olha, perdoa porque eu perdoo o meu devedor. Em outras palavras, se eu tenho uma mágoa, se eu tenho uma raiva, se eu tenho ódio, se eu tenho algo contra alguém, é muito complicado isso, porque se eu não perdoar, compreenda isso aí, se eu não perdoar alguém que me fez o mal, eu não vou ser perdoado por Deus. Essa é a oração. Presta bem atenção. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então ele está dizendo o seguinte, se eu perdoo os meus devedores, eu tenho a capacidade, eu tenho o direito de chegar para Deus e falar, Senhor, o Senhor tem que me perdoar. Por que o Senhor tem que me perdoar? Por que o Senhor precisa me perdoar? Por que eu determino, vamos dizer assim, que o Senhor me perdoe? Porque eu perdoo os meus devedores. Então vamos lá, vamos compreender isso aí. Se eu cobro que Deus me perdoe, você sabe que nós cometemos pecados todos os dias, nós cometemos erros todos os dias, nós não somos perfeitos. Sempre estamos cometendo erro e sempre temos que pedir perdão, Senhor,
perdoa porque eu falei isso, perdoa porque eu agi dessa maneira, perdoa porque eu fui nervoso, eu não suportei, falei besteira e tal, e aí vai. Só que essa palavra aqui, ela está dizendo o seguinte, ele perdoa, não tem problema, ele perdoa. Veja que os discípulos perguntaram quantas vezes nós temos que perdoar, ele falou 70 vezes 7, 7 vezes não, 70 vezes 7 não significa um número, significa que eu tenho que perdoar sempre. Ele deixou claro que muito mais do que os discípulos achavam que precisava perdoar, ele multiplicou isso aí, é como se ele falasse, você acha que precisa perdoar tanto? Não, você precisa perdoar muito mais do que você imagina. Agora, tem um detalhe, se eu não perdoar, eu não serei perdoado por ele. Essa é a questão. Aqui está uma coisa muito forte a ser observada por todos nós. Eu vou repetir. E perdoa-nos as nossas dívidas. Assim. Então, ele está falando de uma condição. Entenda isso. Uma condição. Então, ele já está dizendo assim, eu perdoei meus devedores, eu perdoei todo mundo que me fez o mal, não tem mágoa nenhuma, então agora o Senhor tem que me perdoar. Mas olha que coisa interessante que Jesus está ensinando. Ele está dizendo o seguinte, perdoa as nossas dívidas, assim como eu perdoei. Então, peraí, e se eu não perdoei? É muito sério isso. E se eu tenho mágoa de alguém? Se eu tenho mágoa de alguma situação que me ocorreu? Se eu não perdoei o meu irmão, ou se eu não me perdoei? Às vezes a pessoa, ela cometeu um erro, um pecado, e ela não se perdoou. Ela não se perdoou. Ela se autocondena o tempo todo por um erro que ela cometeu. Ela já falou com Deus, ela já pediu perdão, mas dentro dela tem aquela acusação ainda. Pô, Jesus não te perdoou porque você fez isso. Não, você tem que ter paz. Você pediu perdão, você se limpou, vai em frente. Jesus já te perdoou. Agora entenda, nós precisamos do perdão dele, mas ele deixa claro, eu te perdoo sim, se você perdoar a quem te fez o mal. Então quer dizer, se você tem uma mágoa, você está complicando a sua vida, porque você está impedindo ele de te perdoar. Porque aqui a gente inverte, de certa maneira, e quando ele diz perdoar as nossas, assim como nós perdoamos aos devedores, ele está dizendo, eu já perdoei meu devedor, então agora eu posso em oração falar para o Senhor, me perdoa. Mas se eu não perdoei o meu devedor, então com que condição que eu posso falar para ele, o Senhor tem que me perdoar, porque eu perdoei. Então aqui está muito claro dizendo o seguinte, quem precisa do perdão de Deus? Pelo amor de Deus, todos nós. Não tem nenhum ser humano que diga assim, eu não preciso do perdão de Deus. Todos nós precisamos do perdão de Deus. Mas nós precisamos observar o seguinte, ele vai nos perdoar. Primeiro, quando nós perdoarmos os nossos devedores. Você veja que tem uma palavra que fala que quando fores oferecer sacrifício, oferta a Deus, a Bíblia diz assim, deixa no altar, vai lá, se acerta com teu irmão, se você pecou, se você errou, se arrependa, perdoa o teu irmão, depois que você se limpou, volta e oferece o teu sacrifício. Então quer dizer, ele deixa claro que Deus não aceita me perdoar ou me abençoar ou resolver aquilo que eu preciso, sem que primeiro o meu coração esteja limpo. Então, o que o senhor, a senhora precisa fazer para que essa oração funcione, vamos dizer assim, para que essa oração, Pai Nosso, funcione na sua vida? Uma das coisas que você precisa fazer é o quê? Perdoar. Existe uma mágoa no teu coração? Entenda. Quem erra mais? Será que é o seu irmão que errou com você? Ou será você diante de Deus? Quem erra mais? Quem é mais injusto? Porque de repente você diz assim, mas fulano fez uma coisa, não é justo, por isso que eu estou magoado com ele. Mas peraí, fulano fez uma coisa com você que é pecador também, está errado.
Mas eu pergunto, o que seria mais injusto? Pecar contra o irmão ou pecar contra Deus? Que é o nosso Pai, que é o nosso Senhor, aquele que nos ama de maneira incondicional. Então entenda, pecar contra Deus ou errar contra Deus é bem pior do que errar contra o próximo. Então, se eu não consigo perdoar o meu irmão porque ele errou comigo, e o que eu tenho errado diante do meu Deus é muito mais. É muito mais. Nós cometemos erros diante do nosso Senhor todo dia, sempre. E precisamos estar sempre pedindo, Senhor, me perdoa. Mas eu imagino ele olhando para o Senhor, para a senhora, e falando assim, você quer que eu te perdoe? Você quer que eu te perdoe? Você quer que eu te aceite? Você quer que eu te salve? Mas você não perdoou. Como é que você quer que eu faça algo para você e você não faz para mim o que eu estou te pedindo? E aí nós vamos lá em cima, onde ele diz assim, seja feita a tua vontade. A vontade de Deus é que o teu coração esteja limpo. A vontade de Deus é que você não tenha mágoa de ninguém, ódio de ninguém, raiva de ninguém. Não importa o que ela fez, porque o perdão, na verdade, independe de merecer ou não. Às vezes a pessoa diz assim, mas eu tenho mágoa de uma pessoa, mas ela não merece o meu perdão. Não, eu não tenho que perdoar porque alguém mereça, não. E eu vou além, às vezes a pessoa fez algo contra você tão terrível que ela sinceramente não merece teu perdão. Mas você não vai perdoar ela por mérito. Você vai perdoar ela porque Jesus está dizendo que se você não perdoar ela, ele não te perdoa. É muito sério. É muito sério isso aqui. Então você precisa perdoar. Por quê? Por Deus. Não pelo merecimento da pessoa, que talvez o que ela fez com você foi terrível, mas porque você necessita do perdão de Deus para alcançar a salvação. Então, se eu preciso do perdão de Deus para alcançar a salvação, eu entendo que primeiro eu preciso perdoar. Então, essa é a direção de hoje e é muito bacana, é muito forte. Seja feita a tua vontade assim na terra como no céu, o pão nosso cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas ofensas assim como nós já, de certa forma, como se ele tivesse dito já, perdoamos os nossos devedores. Então, se eu já perdoei, o Senhor vai me perdoar. Agora, se eu não perdoei, eu preciso me acertar, me limpar, para que então o Senhor venha me perdoar. Então, essa é a direção de hoje. No próximo vídeo, nós vamos dar continuidade ao término da oração que Jesus nos ensinou, que é o Pai Nosso, tá bom? Que Deus abençoe a todos vocês. Reflita nessa mensagem. Peça a Deus força para perdoar o teu irmão, porque é necessário para que a oração do Pai Nosso, ela realmente possa ser eficaz na sua vida. Então, para que ela seja eficaz, ela precisa ser feita com verdade, fidelidade, seguindo as diretrizes dessa palavra, tá bom? Deus abençoe a todos, um forte abraço e até o próximo vídeo.